Acredito que o que tiveram a fazer agora foi muito mais intenso. E apesar de eu ter visto que hoje foi um dia em que os agradecimentos não foram assim muito bem vistos, mas eu queria imenso agradecer. Mas queria mesmo, eu acho que fiz um trio, não é? Este é o terceiro ano a fazer este relato e este resumo, e acho que é um privilégio poder partilhar aquilo que são os meus pensamentos, mas deixo uma dica, acho que isto é muito mais interessante, esta ideia do pensamento coletivo e da inteligência coletiva. Mas passo a ler a minha partilha sobre o dia, para os resistentes que ficaram. Após um debate sobre os direitos culturais e como os colocar em prática, a conferência deste ano do Isto é Parties and Art for Change convida a refletir sobre a participação cultural para o desenvolvimento local e comunitário. Cristina Casalinho, administradora executiva da Fundação Carlos Gulbenkian, reforça o entendimento da arte como lugar comum, um veículo que promove o desenvolvimento e vem atenuar as vulnerabilidades. José Pena do Amaral, membro do Conselho Estratégico para Portugal, da Fundação La Caixa e da Comissão de Responsabilidade Social do BPI, realça a dimensão cultural e social dos projetos artísticos apoiados e ainda a importância de os pensar a longo prazo. Mas, indo para o tema da conferência, será que é possível transformar o território através da arte e da cultura? Se sim, como? No painel da manhã, Eliana Sousa Silva, fundadora da Rede da Maré, no Rio de Janeiro, lembra que para se pensar a cultura é preciso pensar os territórios para que a cultura possa acontecer. Num conjunto de 15 favelas localizadas na zona norte do Rio de Janeiro, através da Rede da Maré, Eliana leva-nos a pensar os direitos humanos, a entender como acontece o processo de desigualdade e a refletir sobre as interferências que existem nesses territórios. Porque como pode haver cultura quando os direitos estão comprometidos, ou mesmo quando acontecem interferências e questões de segurança e as crianças podem ficar mais de 30 dias sem aulas. Numa intervenção que abrange cerca de 140 mil pessoas e onde existem 47 mil habitações, pelas palavras da mesma, uma cidade dentro da cidade. Urge perceber a sua pluralidade, multiplicidade e necessidades. Outro ponto abordado ao longo do dia, em termos de território, está entre pensar o fora e o dentro e as representações que existem destes locais. Recomendo o segundo episódio do podcast Escuta, da Associação Sons da Lusofonia, que fala precisamente sobre descentrar o olhar. Pegando na Rede da Maré, importa trabalhar como a própria cidade olha para a favela e a percepção que a própria favela tem sobre si mesma. No fundo, pelas palavras de Eliana, permitir olhar para dentro, auscultar e, de alguma forma, nesse auscultar, levar-nos a perceber como é que as próprias pessoas percepcionam os lugares onde elas mesmas vivem e refletir, mas também ver como os locais e as pessoas que neles habitam são vistas de fora, já que o rosto dos locais periféricos, à margem, são muitas vezes noticiados de forma pejorativa e até com conotações desviantes. Nesse sentido, como romper essas representações, como refazer as narrativas. Nessa ótica, a produção de conhecimento sobre os lugares surge como um pilar de intervenção da Redes da Maré e uma forma de não contrapor, mas elucidar, para além dos conhecimentos adquiridos na academia, dar a conhecer mais do que as trajetórias noticiadas e, pelas palavras de Eliana, produzir conhecimento a partir das pessoas que lá vivem. Há um poema no Volta para a Tua Terra que falava sobre isso, de uma senhora de idade que só conhecia a sua esquina e que tudo o resto era longe demais para as pernas, mas conhecia a sua esquina muito bem. Tenho por mim que tenho um gosto particular pelas palavras, que só as podemos conhecer quando as vivemos, como a palavra pandemia, que em 2002 para alguns de nós passava ao lado e de repente em 2020 se tornou corpo vivo e vivência. Também para se conhecer um lugar é preciso mais do que lhe saber o nome, é preciso andar a pé, olhar nos olhos, conhecer o nosso raio, conhecer o rosto dos lugares que passamos e perceber se quando falamos de sol ou mar, falamos do mesmo mar e do mesmo sol. Transferindo isso para as práticas artísticas locais, como falado por Mauro Preto, do coletivo Espaço Invisível, é preciso assegurar que os projetos artísticos de proximidade sejam realmente próximos e compreender os locais onde se intervém. Outras questões se levantaram ao longo do dia, tais como: até onde se pode ir quando se trata de uma organização não governamental? Como ter um pensamento crítico e como trabalhar a dimensão social sem adotar uma perspectiva assistencialista? Ou ainda, outras questões ligadas à dicotomia centro-periferia
ou interior e litoral. No painel da manhã, moderado por Mariana Maia de Oliveira, falamos sobre a importância da construção de laços, pertença e o trabalho em rede. Mauro A, já citado aqui, da Associação de Moradores do PR11, um nome que em primeira instância pode causar estranheza, viu as casas onde morava serem destruídas. A avó, que simultaneamente costurava e criava rede, hesitou na mudança, porque os locais também nos fazem criar raízes e as mudanças nem sempre são simples, já que existe algo que se perde. Como falava um elemento da plateia, e pelas palavras de Mauro, às vezes é complicado deixar para trás a nossa identidade. Mauro A diz mesmo, fomos colocados de uma forma horizontal e não vertical, e que soou a evolução, mas uma evolução que faltou um conforto, um sentimento, quando o local ainda se estranha e o incómodo surge do silêncio, de deixar de ouvir os miúdos a brincar, ou mesmo o silêncio entre as pessoas. Já que as tensões surgem quando se juntam diferentes sentidos de comunidade, quando surge uma imposição, quando se transplantam bairros pela metade. A necessidade de haver um desbloqueio dessas tensões pode surgir, como o Mauro fala, até num campo de futebol, quando as mesmas crianças que ali jogam, aos 4, 5 anos, voltam para devolver algo aos seus locais. Maria João Leite, dos Ex-Urbanos, também enfatiza a importância de manter a relação com a juventude e da criação de espaços seguros e de confiança. Pegando nos amores de verão, que surgem com muita intensidade, estes projetos e práticas artísticas precisam de continuidade para que o aftertaste da intervenção nos traga algo que possa criar raízes e pensar a sustentabilidade. Nuno Preto diz mesmo que o tempo é muitas vezes tido como estatuto de qualidade, mas quando se chega no fim, quem chega no fim também tem opinião e que, por vezes, o legado podemos mesmo ser nós, quando os ecos da intervenção levam outras pessoas, contaminam positivamente e agregam, ainda que outras mudanças precisem de mais tempo para se tornarem visíveis. Revisitando a ideia de centro e periferia, Nael de Almeida, da Associação Nossa Fonte e Cobata, falava de que estes lugares tidos como periféricos acabam por ser caracterizados por ausências e com dificuldades no acesso, em que a ida a outros locais, outros centros, como ir a Lisboa, era um evento, ainda que fosse a 20 minutos. E também de que algumas desigualdades se tornam mais notórias já quando se chega à universidade, o que mostra, como dito por Maria João, que não partimos todos do mesmo lugar. Como referido por Nael, apesar de existirem locais de criação, é preciso que existam espaços de cultura e, não obstante o reconhecimento, que o mesmo se possa reverter em salário e na possibilidade de profissionalização dos artistas. Já no painel da tarde, moderado por Caitlin Gomes, falamos das influências mútuas entre território, comunidades e políticas públicas. Pedro Adão e Silva fala ainda das fronteiras geográficas e simbólicas que por vezes criam muros e fala que a educação foi o grande elevador social do século XX e que, quem sabe, a cultura possa ser o elevador do século XXI. António Brito Guterres recorda o Magalhães, que veio criar uma mudança e acesso efetivo. E pergunta, será que a cara da política é a cara das cidades? Anabela Rodrigues, coordenadora da Associação de Imigrantes do Grupo do Teatro do Oprimido, diz que quando falamos de políticas públicas que é preciso também olhar e que se vai ter perceber qual é que é o olhar que se vai ter sobre essas políticas e enfatiza que quando se alia a política ao social, está a fazer-se política. Fechando, muitas questões permanecem do público, como as que vocês adicionaram, como se contraria a alta e a baixa cultura, será que existem desertos culturais ou será que existem desertos institucionais, como entender entretenimento, arte, cultura e transformação. A respeito da mudança, e concluindo, o florista por onde moro e que muito estrategicamente parei, porque quando chego a casa tenho umas escadas muito grandes, então parava sempre lá para falar um bocado e partilhava um bocado esta minha vontade de transformar o mundo. E ele dizia muitas vezes, Alice, think local, then think global. E eu acho que é um bocado isso que eu tenho tentado pensar, que é pensar local. Tal como falava também nas aulas de práticas artísticas e inclusão social, numa aula com o Hugo Cruz, precisamos de ir ao terreno, de andar a pé, de olhar, sair do ar-condicionado, que alguém falou, e isso é o que nos faz conhecer os lugares. E até diria, indo um pouco à Blimunda e ao Memorial do Convento e ao mote do projeto Desejar, é preciso recolher as vontades, um pouco como no exercício de escuta da inteligência coletiva feito por Virgílio Varela, para que a passarola possa então voar. Trevor Noah, comediante e pensador, diria, fala muito sobre esta ideia de que à medida que o país vai, digamos, desenvolvendo,
A comunidade parece que se vai diluindo, desaparecendo, e é preciso a vila, é preciso criar uma fonte, um local comum em que as pessoas possam olhar e ouvir. E pergunto, será a arte esse lugar comum? Se sim, como? Obrigada.